Fala galera, tudo certo? Professor Neto, vamos começar hoje falando mais uma vez, dentro ainda da parte de eletromagnetismo, começando com magnetismo na verdade, tá? Então nós já vimos a parte de eletrostática, falamos sobre eletrodinâmica e hoje a gente começa falando mais especificamente sobre esses conteúdos, sobre os conceitos que envolvem magnetismo. Bom, inicialmente, para a gente entender um pouco melhor do eletromagnetismo, havia uma certa separação. Por quê? Estudava-se, na verdade, separadamente o magnetismo e acreditava-se que não havia ligação do magnetismo com a eletricidade, né? Até que chegou um determinado dia onde um indivíduozinho conseguiu provar, na verdade, esta união, vamos considerar dessa maneira, entre o magnetismo e a eletricidade, com um simples experimento. Comprovado esse experimento, ou mostrado, realizado, na verdade, esse experimento pela primeira vez, por Hans Christian Ørsted. O Ørsted, ele conseguiu aproximar uma bússola, diz a lenda, né, pelo menos pelos contexto histórico, melhor dizendo, que foi por acaso que aconteceu esse processo. Mas ele estava mostrando em uma aula de laboratório para alguns alunos a questão da passagem da corrente através de um circuito, quando ele aproximou uma bússola e viu que a bússola sofria uma deflexão. Daí sim nós tivemos a união do magnetismo com a eletricidade, já que a passagem de corrente elétrica de alguma forma influenciava na presença do campo elétrico atuante sobre a bússola. Mas como nós estamos aqui para falar inicialmente sobre o magnetismo, vamos entender um pouquinho melhor o que significa esses conceitos de magnetismo, tá? Primeiramente, dentro de magnetismo, nós vamos começar inicialmente falando do nosso grande objeto de estudo. Isto é, o que nós vamos estudar em magnetismo. Os ímãs, o ímã em si é o nosso grande objeto de estudo. Quando nós falamos a respeito dos ímãs, nós temos que observar algumas propriedades importantes. Então vamos começar aqui entendendo. Todo e qualquer ímã apresenta dois polos. Sempre ele apresenta dois polos. Esses dois polos que são apresentados devido a um ímã é sempre considerado como um polo norte e um polo sul. Mais ou menos análogo, a gente pode pensar como na eletricidade nós temos a carga positiva e a carga negativa, tá? Eu não vou entrar nessa questão microscópica, isso aí é mais debatido em física moderna, a respeito da carga poder estar orientada de uma forma, acompanhando essa questão do campo magnético. Não vamos entrar nisso daqui não, para não aprofundar muito nesse conceito, para não ficar pirando demais, literalmente, nesse conceito básico de magnetismo. Então, se todo ímã apresenta dois polos, esses dois polos são polo norte, que nós vamos representar esse polo norte pela letra N, e um polo sul. O mais comum da representação gráfica dos ímãs nos vestibulares, nas provas, no Enem, é sempre essa mesma orientação, um ímã em forma de barra, ok? O ímã em forma de barra. Então não vou ficar aqui preocupado com o ímã circular, como esses ímãs de alto-falante, não vamos ficar preocupados com o ímã de ferradura, igual que aparece em desenho animado, não, vamos tratar exclusivamente do ímã de barra. Pensando no ímã de barra, nós temos dois polos para o mesmo. Em geral, nós vamos representar o polo norte pela letra N, e esse polo norte ele é simbolicamente indicado pela cor vermelha. E temos também um polo sul, que vai ser orientado ou representado na cor azul. Isto é, portanto, uma indicação que nós temos de um ímã, tá? O ímã, portanto, apresenta aqui um polo norte, mais especificamente representado em vermelho, um polo norte, e claro, temos ainda a presença de um polo sul. Algumas propriedades a respeito desses polos. Primeiramente, polo norte e polo sul são polos com propriedades, com características opostas. Depois nós vamos entender um pouco mais quando nós falarmos sobre campo magnético. Mas inicialmente, vamos pensar, eu tenho o polo norte e tenho o polo sul. Entre esse polo norte e o polo sul, uma das principais propriedades que nós temos envolvendo os dois polos é lembrar de conceitos básicos semelhantes à lei de Dufay. Por quê? De acordo com a lei de Dufay em eletrostática, nós sabemos que cargas elétricas de mesma natureza se repelem, cargas elétricas de naturezas opostas se atraem. O princípio é o mesmo. Aqui, quando nós tivermos polos iguais ou polos de mesma natureza, vou considerar apenas como polos iguais, eles repelem-se.
Então, se você considerar dois ímãs com o mesmo polo, polo norte com polo norte ou polo sul com polo sul, surge entre eles uma força magnética de repulsão. E polos opostos ou polos diferentes atraem-se. Então nós verificamos aqui esta propriedade específica. Polos de mesma natureza, surge entre eles necessariamente uma força magnética de repulsão, polos de naturezas opostas apresentam sempre uma força magnética de atração, ok? Neto, todo material pode apresentar essas propriedades magnéticas? Vamos entender assim, nós temos uma diferenciação, nós temos três tipos de materiais que podem apresentar propriedades magnéticas. Quais são eles? Dentro dos materiais que podem apresentar propriedades magnéticas, nós vamos classificá-los como substâncias do tipo ferromagnéticas, onde as substâncias ferromagnéticas são caracterizadas por apresentarem uma força. São materiais que apresentam forças fortes de atração. Então, toda substância classificada como substância ferromagnética são substâncias que apresentam uma força forte de atração, tá? Um grande exemplo para essa substância ferromagnética, vamos considerar como exemplo maior, óbvio, o ferro. Mas ainda posso pensar, além do ferro, o níquel, o cobalto. Então, são alguns dos exemplos das substâncias classificadas como substâncias ferromagnéticas. E essa nós temos que dar destaque. Vamos lembrar aqui, portanto, do FeNiCo. Ferro, níquel, cobalto. Em geral, nós vamos falar apenas de substâncias do tipo ferromagnéticas. O melhor exemplo, portanto, ferro, níquel, cobalto, para estas substâncias que sofrem ou que ficam sujeitas à ação de uma força forte de atração. Temos ainda as substâncias classificadas como substâncias paramagnéticas. Destas substâncias paramagnéticas, são substâncias que ficam sujeitas à ação de uma força, porém, são forças consideradas como fracas. Forças fracas, mas também de atração. Dentro destas substâncias que ficam sujeitas à presença dessa força fraca de atração, nós poderíamos pensar aí como exemplo para esse tipo de material o alumínio, né? O alumínio é um dos exemplos dessas substâncias paramagnéticas, mas que nós não vamos ficar dando ênfase, tá? E temos ainda as substâncias classificadas como diamagnéticas. As substâncias diamagnéticas são apenas conceitos teóricos que são muito válidos e importantes que vocês lembrem, mas que você não vai ficar preocupado em relação aos cálculos quanto a isso. Nós basicamente vamos fazer cálculos através das substâncias ferromagnéticas. Nas substâncias diamagnéticas, são substâncias que ficam sujeitas à ação de forças fracas, porém, são forças fracas de repulsão. Ah, então pode ser repelida? Pode. Exemplo para essas substâncias. Aí você pode pensar na água, pode pensar no ouro, né? O ouro é um bom exemplo também de substância diamagnética que fica sujeita à ação de uma força, porém muito fraca, mas de repulsão. No caso da paramagnética, como o alumínio, força muito fraca de atração. Por isso que um ímã, obviamente, não atrai uma lata de refrigerante vazia, né? Nós temos, na verdade, uma atração tão pequena que a gente acaba não notando. Por isso que você fala, o ímã não atua sobre o alumínio. Na verdade, ele atua, mas com uma força muito fraca. Algumas outras forças atuantes sobre o sistema, como, por exemplo, o atrito, ou até mesmo, às vezes, a força-peso, elas acabam tendo intensidade maior do que essa força magnética que atua sobre o sistema. Então, forças fracas nesses dois casos. O que nos interessa são essas forças fortes, por isso nós vamos dar ênfase às substâncias do tipo ferromagnéticas, ok? Bom, todo ímã, portanto, ele apresenta esses dois polos, exato. Só que ele vai ser, para você entender um pouquinho melhor, ele vai ser compreendido como uma substância, né, que ela fica sujeita à ação de um campo magnético. Este ímã, portanto, ele fica sujeito à ação de um campo magnético. Eu vou representar para vocês esse campo magnético formado apenas ou exclusivamente para o ímã em forma de barra. Então vamos imaginar aqui, ó, que eu tenho um ímã em forma de barra como este, aqui colocado, e que em relação a este ímã nós temos a presença, portanto, de dois polos.
Quais são os dois polos? Nós temos o polo norte, orientado pela cor vermelha. Então aqui nós temos a presença de um polo norte e temos também, claro, a presença de um polo sul. Muito bem. Quando nós falávamos sobre campo elétrico, tá? O campo magnético ele é simbolicamente representado pela letra B, campo magnético, enquanto o campo elétrico, que é representado pela letra E, ele saía da carga positiva e entrava na carga negativa. Ou ele surgia na carga positiva e morria na carga negativa. Bom, a partir daqui, a ideia para pontos externos é a mesma. O princípio para pontos externos é absolutamente o mesmo. Ou seja, estas linhas de campo, elas estarão orientadas saindo deste polo considerado como um polo norte e entrando neste polo considerado como um polo sul. Então essa é a orientação que nós temos a respeito destas tais linhas de campo. Elas vão estar saindo deste polo norte e entrando no polo sul. O mesmo princípio, vamos pensar assim, a respeito das linhas de campo elétrico, onde elas saíam da carga positiva e entravam na carga negativa. Para pontos externos, portanto, nós temos absolutamente o mesmo princípio. Para pontos externos, as linhas de campo saem do polo norte, saem do polo norte e entram neste polo sul. Elas saem do polo norte e entram neste polo sul. Essa é a ideia, esse é o princípio exato. Então, para pontos externos, nós vamos considerar essa propriedade como sendo válida. Então, vamos só anotar essa informação aqui, ó. Para pontos externos, essas linhas de campo, elas fazem o quê? Elas saem do polo norte, elas saem do polo norte e entram no polo sul. Esta é a propriedade que nós temos, portanto, envolvendo estas linhas de campo. Elas vão estar saindo deste polo norte, como vocês podem ver nessa figura, e entrando, consequentemente, neste polo sul. O problema é, essas linhas de campo elas não fecham, não acabam na superfície desse material. As linhas de campo, elas atravessam um ímã e são consideradas, portanto, como superfícies fechadas. Essas linhas de campo, elas são consideradas como superfícies fechadas. Superfícies como estas representadas. Então, internamente, as linhas de campo elas apontam em sentido oposto. Cuidado com o conceito teórico quanto a isso. Internamente, as linhas de campo vão do sul para o norte. Eu nem vou anotar essa informação, já que eu estou falando sobre esta informação. Então, as linhas de campo elétrico, elas saem do polo sul e entram no polo norte, internamente. Porém, o que de fato, em geral, você vai ser cobrado são os pontos externos. Por isso que eu já anotei essa informação para vocês. Então, para deixar muito claro, isto é válido para pontos externos ao ímã, ok? Bom, todo e qualquer ímã, pessoal, ele ainda vai apresentar uma propriedade bastante particular e bastante importante, que é a seguinte. Vamos imaginar microscopicamente um ímã. Quando nós falamos de um ímã microscopicamente, quando nós passamos a analisar um ímã de maneira microscópica, nós temos aqui algumas propriedades também muito importantes para falarmos sobre ela. Quais seriam essas propriedades? Um ímã, na verdade, ele é composto por diversos ímãs menores. Então, muita atenção a isso. Um ímã é, na verdade, composto por diversos ímãs menores. Eu poderia dizer, portanto, que um ímã, quando a gente fala assim, olha, ele apresenta aqui um polo considerado como um polo norte, só para exemplificarmos, e que aqui nós tenhamos a presença de um polo sul. Bom, dentro de um ímã como este, que apresenta tanto o polo norte quanto o polo sul, ele é, na verdade, composto por diversos ímãs menores. É como se nós pensássemos em átomos compondo esses pequenos ímãs. Se o ímã, microscopicamente, é composto por pequenos ímãs, é como se nós tivéssemos aqui, ó, polos norte orientados para a sua esquerda e, consequentemente, nós poderíamos dizer também que nós temos a presença destes polos sul, aqui representados, à sua direita. Notem, todos esses pequenos ímãs que compõem este ímã maior, eles estão, na verdade, orientados seguindo o mesmo sentido.
Este mesmo sentido que eles apresentam é chamado de domínio magnético. Então nós temos aqui, olha, os pequenos ímãs sendo todos eles orientados desta mesma forma. Se todos eles estão orientados com o mesmo sentido, vou até inverter, desculpem esse sentido aqui, ó. Por que eu vou inverter? Para dizer que o sentido das linhas de campo vão do norte para o sul. Vamos inverter isso daqui, ó, tá? Então quando nós temos essa orientação para esses pequenos ímãs que compõem este material, que compõe esta barrinha aqui colocado, lembrando, nós temos diversos tipos de ímãs. Eu estou considerando apenas para vocês um ímã em forma de barra, né? Então nós temos aqui estas orientações caracterizando para nós o que nós definimos para este ímã como um domínio magnético. Se o ímã apresenta esse domínio magnético, então ele apresenta propriedades magnéticas. Ele está, portanto, da forma que a gente pode considerar, como imantado. Porém, é possível fazermos com que um ímã como este deixe de ser ímã? Claro que sim. Como é possível fazer um ímã deixar de ser ímã? É simples. A partir do momento que você desorientar ou quebrar esse domínio magnético, fazer com que alguns desses ímãs rotacionem, com que alguns desses pequenos ímãs girem. A partir do momento que nós produzimos uma rotação para alguns desses pequenos ímãs que compõem este ímã maior, esta rotação que algumas dessas substâncias, algumas dessas partículas, alguns desses pequenos ímãs podem sofrer, fazem com que haja uma quebra no domínio magnético do material. Então eu posso produzir um efeito como este. Olha, eu posso ter aqui alguns pequenos ímãs orientados em sentidos opostos. Se isto aqui estiver acontecendo, eu posso dizer que esse material perde as suas propriedades magnéticas. Então nós temos aqui, olha, alguns ímãs orientados com o mesmo sentido original, do exemplo aqui de cima, porém eu posso ter alguns destes ímãs, sofrendo, portanto, esta rotação e passando a apresentar um sentido oposto. Quando nós analisarmos todos esses vetores, nós podemos ver que esses vetores começam a se anular. Se há este cancelamento desses campos magnéticos gerados por um ou por outro ímã, isso caracteriza para nós a possibilidade, né, de nós termos um campo magnético final igual a zero. É necessariamente igual a zero? Não, pode haver apenas uma grande redução na intensidade do campo magnético, mas ele também pode se tornar igual a zero. Ou seja, ele perde o domínio magnético. Essa perda de domínio magnético, ela se dá quando você produz essa bagunça, vamos colocar assim, interna para este pequeno ímã. E quando isso acontece? Isto basicamente vai estar acontecendo nas seguintes propriedades. Se você der uma forte pancada em um ímã, isso pode estar acontecendo. Olha, então se eu pegar e dar uma marretada no ímã, tacar esse ímã muito fortemente no chão, é uma possibilidade, mas com certeza absoluta, isso daqui, para que aconteça, basta que o ímã atinja o chamado ponto Curie. Se o material atingir o ponto Curie, ele passa a perder as suas propriedades magnéticas, tá? Então, caso você tenha um material atingindo o chamado ponto Curie, cada substância tem um valor de temperatura específico para isso. Então, nós temos o valor de temperatura definido, olha, a temperatura é tal, e isso caracteriza, portanto, esse chamado ponto Curie, onde a substância perde as propriedades magnéticas. Algumas substâncias são mais facilmente imantadas, como, por exemplo, o ferro doce. O ferro doce que compõe, por exemplo, um prego, né, uma agulha. Se você aproximar uma agulha ou um prego de um ímã ou um parafuso, ele facilmente adquire, todas as suas partículas passam a apresentar um domínio magnético. Assim que você afasta esse ímã, ele volta a ter essa desordem interna. Tá? Existem ainda, pessoal, algumas substâncias que produzem campos magnéticos mais intensos, como é o caso do neodímio, né, o samário. São substâncias que nós classificamos como ímãs de terras raras, metais de terras raras ou ímãs de terras raras. Esses materiais, portanto, eles passam a ter um campo magnético mais intenso do que o habitual. Esse ímã de neodímio, por exemplo, usados em HDs de computadores. Bom, então atingido o ponto Curie, a substância deixa de apresentar as propriedades magnéticas. É possível que ela volte a apresentar as propriedades magnéticas? Sim. Como? Aproximando-se um ímã deste material que perdeu suas propriedades e passando este ímã diversas vezes, sempre no mesmo sentido.
A força presente do campo magnético deste ímã pode começar a orientar novamente esses pequenos ímãs para que ele volte a apresentar o domínio magnético. Então o material pode deixar de ser ímã e pode voltar a ser um ímã, ok? Bom, ainda pensando nessa ideia microscópica de um ímã, nós temos algumas outras características para observar. E um dos princípios mais importantes que nós temos dentro de magnetismo é chamado de inseparabilidade dos polos. Esta inseparabilidade dos polos de um ímã, o próprio nome já está dizendo tudo para você, você não consegue separar os polos de um ímã. Dentro dessa inseparabilidade dos polos, nós poderíamos imaginar aqui o seguinte. Como você já viu, um ímã é composto por ímãs menores. Se for possível, você realizar dois eventos com este ímã. Por exemplo, aqui eu passo a ter para ele, devido àquela orientação magnética, lembrando que ele é composto por ímãs menores, um polo norte. E aqui nós passamos a ter a presença de um polo sul. Então eu tenho a presença tanto de um polo norte, quanto a presença de um polo sul. Se por acaso nós realizássemos um corte neste ímã, Neto, que tipo de corte? Primeiro, um corte vertical. Ao cortarmos verticalmente um ímã como esse, os polos norte e sul se separam em hipótese alguma. Tá? Você não terá separação dos polos deste ímã. Então, se nós realizarmos um corte vertical, o que basicamente passa a acontecer é que você vai ter a presença de dois novos ímãs. Eu passaria a ter aqui a presença de dois novos ímãs próximos a este ímã original. Então, caso você realize esse corte vertical, o que basicamente você passa a notar é que nós temos aqui a presença dos polos norte e norte, cada qual à esquerda, acompanhando o ímã original, e aqui à sua direita, também acompanhando o ímã original, a presença do polo sul. Isso acontece por quê? Porque o ímã, mais uma vez, ele é composto por diversos ímãs menores. Então, quando você tenta dividir um ímã ao meio verticalmente, né, de acordo com essa figura, nós estamos realizando aqui entre eles um corte vertical, o que nós podemos notar é que esses dois novos ímãs sofrem ou tendem a sofrerem entre si uma força magnética de atração. Mas o que acontece? Isso dá origem a dois novos ímãs. Polo norte, polo sul, polo norte, polo sul. Neto, e se eu dividisse mais uma vez? Polo norte, polo sul, polo norte, polo sul. Então, independentemente de quantas vezes você divida este ímã, nós passamos a ter sempre dois novos ímãs. E além de realizar esse corte vertical, eu poderia realizar em relação a este ímã original um corte horizontal. Caso a gente realize esse corte horizontal, eu também passo a ter dois novos ímãs. A questão aqui agora é a seguinte, eu passo a ter esses dois novos ímãs, onde nós temos aqui a presença dos polos norte e sul, para cada um desses dois novos pedaços de um ímã. Então nós passamos a ter aqui, olha, polo norte e polo sul, separados mais uma vez, acompanhando os polos originais. Então, caso você realize um corte horizontal, ou seja, divida este ímã ao meio, eu passo a ter polo norte, polo sul, polo norte, polo sul, para esses dois novos pedaços de ímã. Se esses dois novos pedaços de ímã, portanto, passam a apresentar os mesmos polos, nós notamos que eu tenho aqui, ó, próximo um ao outro, os dois nortes, assim como eu passo a ter à direita, próximo um ao outro, a presença dos dois polos sul. Aqui nós verificamos, portanto, uma força magnética de repulsão. Então percebam, na figura de cima, se eu realizar esse corte tentando separar os dois polos, coisa que não acontece, eu passo a ter dois novos ímãs, cada qual sofrendo aqui entre eles uma força magnética de atração. Neste caso, se eu cortar horizontalmente, eu passo a ter entre os dois ímãs uma força magnética de repulsão. Neste caso, repele, neste caso, se atrai. E para fechar essa ideia de magnetismo, um dos elementos mais importantes que nós temos é o planeta Terra. O planeta Terra passa a apresentar um campo magnético considerado como campo magnético terrestre. O planeta Terra ele passa a apresentar um magnetismo natural, tá? Ele apresenta, portanto, um magnetismo natural.
Você sabe que o planeta Terra ele é achatado nos polos, ele apresenta o formato de uma geóide. Porém, eu não vou orientar, eu não vou representar desta forma. O que eu quero que você note aqui é o seguinte. Se nós considerarmos o planeta Terra mais ou menos neste formato, tá? Então vamos imaginar aqui o planeta Terra num formato que se assemelha a isto. O planeta Terra sendo considerado como uma esfera, apesar de não o ser. Aqui em cima, eu tenho a presença, dentro da geografia, do que nós consideramos como um polo norte geográfico. E aqui embaixo nós temos a presença de um polo sul, também considerado como polo sul, porém geográfico. Então nós temos aqui a presença do polo norte geográfico e do polo sul geográfico para cada um deles. Muito bem. Quando você pega uma bússola, a bússola ela tem como principal característica orientar o nosso deslocamento, vamos colocar assim, ou nos orientar em relação ao planeta Terra. É muito comum as pessoas falarem, olha, o ponteiro da bússola aponta para o polo norte do planeta Terra. Meu amigo, presta muita atenção. O ponteiro de uma bússola, ela aponta efetivamente na direção do polo ou dos polos magnéticos e ela não é orientada através desse eixo geográfico. Então esse eixo geográfico, ele não é, vamos colocar assim, coincidente com o eixo magnético. Eixo magnético e eixo geográfico não coincidem. São próximos, mas não coincidentes. Hoje nós sabemos que aqui nós temos a presença de um polo esse considerado como um polo sul. É um polo sul magnético para o planeta Terra. E aqui embaixo nós temos a presença de um polo norte, também magnético. Esta é a orientação, portanto, que nós temos para o planeta Terra. Os polos são próximos, mas não coincidentes. Então, eixo ou polos geográficos e magnéticos não são coincidentes. Eles não coincidem? Eles não coincidem. Estão próximos, mas não são coincidentes. Há um ângulozinho aqui formado em torno de 11 graus aproximadamente entre essas duas retas que definem o eixo, tanto geográfico quanto o eixo magnético. Além disso, hoje, para você saber, esse polo sul magnético ele encontra-se próximo do nordeste do Canadá e o polo norte magnético ele se encontra próximo da costa da Antártida. Então são próximos, mas não coincidem. Então aqui embaixo, quando nós orientarmos uma bússola, a bússola vai acompanhar esta orientação que nós consideramos como a orientação do campo magnético, mas não do campo geográfico. Portanto, o polo norte de uma bússola ele vai estar orientado apontando para o polo sul magnético. E o polo sul desta bússola vai estar aqui embaixo, apontando para o polo norte magnético do planeta Terra. Uma última orientação, uma última representação, faz referência às linhas de campo. Então, quando nós pensamos nas linhas de campo do planeta Terra, é importante que você note que nós temos aqui uma orientação do eixo geográfico e uma orientação do eixo magnético. As linhas de campo, elas saem do polo norte magnético e entram no polo sul magnético do planeta Terra. Esta orientação das linhas de campo em relação ao magnetismo terrestre, ela tem uma vital importância para a nossa vida. Por quê? Elas defletem, elas desviam as radiações conhecidas como ventos solares para os polos do nosso planeta, dando origem assim a esse desvio nessa formação dessas linhas de campo. Elas vão estar entrando no polo sul magnético e vão estar saindo desse polo norte magnético. Esse desvio das radiações para os polos vai dar origem a dois fenômenos visuais bastante interessantes. Onde aqui em cima, toda a radiação, os ventos solares desviados para esta região, faz com que a cada vez que essas radiações sofram um desvio no seu caminho, uma alteração, portanto, no seu vetor velocidade vetorial, faz com que ele passe a emitir uma radiação. E isso excita as moléculas da ionosfera, tanto aqui quanto aqui, formando nessa região superior a chamada
aurora boreal e aqui embaixo a formação da aurora do tipo aurora austral. Mas essa questão, mais uma vez, da partícula ser acelerada e passar a emitir radiação vai ser visto necessariamente na parte de física moderna. Beleza? Abraço, galera!